Oi pessoal, vamos lá para o conteúdo que foi abordado na tarefa de hoje? Na tarefa de hoje, nós colocamos uma questão para que vocês respondessem completando as frases com a partícula adequada para indicar mudança de estado. Chegamos no momento em que nós encerramos o estudo, porém estamos fazendo uma revisão e abordando pontos que ficaram soltos, que a gente de certa forma passou por cima, acabou esquecendo de abordar, e a gente vai pontuar isso aqui agora, justamente com essa tarefa. Quanto a essa tarefa, há uma observação. Quando nós quisermos indicar mudança de estado, que algo mudou de uma coisa para outra, como por exemplo, substituir as lâmpadas velhas pelas lâmpadas novas, ou passei do nível fundamental para o nível médio, ou ainda, as crianças passaram para a fase da adolescência. Enfim, quando nós queremos indicar uma mudança de estado de uma coisa para outra, nós já vimos que podemos usar uru ou ru. Há um detalhe, há uma exceção quando quisermos indicar mudança de estado, e é ela que nós vamos abordar nessa tarefa. Existe um verbo que representa tornar-se, indica tornar-se, se traduz como tornar-se. O verbo é 되다. 되다 significa tornar-se em alguma coisa. Ao usar 되다, nós podemos formar frases que indiquem mudança de estado com esse verbo. A ressalva é, o verbo 되다 é um dos 12 verbos que nós vimos lá no caso 6 de uso da partícula de sujeito, cuja exigência é o termo que o complementa deve ser marcado com partícula de sujeito. Não sei se vocês vão lembrar, eu vou mostrar aqui para vocês, estava lá no material que vocês receberam a parte, 12 verbos que exigem que o termo que os complemente, para que ele tenha sentido, sejam marcados com i ou k, partícula de sujeito. 되다 é um deles. Então, embora o verbo 되다 represente uma mudança, olha aqui esse exemplo dessa frase. 재형은 목사 되었어요. Tornou-se alguma coisa, né? Ou se tornou, como está na tradução. Então, a frase representa uma mudança. Ele não era pastor. Moksa, pastor, pastor de igreja. Ele não era um pastor. Mas ele se tornou, ele era simplesmente um membro. Ou ele era engenheiro, ele fazia outra coisa, ele agora tornou-se pastor. Eu estou indicando uma mudança de estado, porém, na minha frase eu optei por usar 되다. Se eu optar por usar 되다, embora eu indique uma mudança de estado, esse é um caso de exceção. Por quê? Porque 되다 é um dos 12 verbos que exigem que o termo que o complementa, para que ele tenha sentido, o termo que se relaciona com ele para dar esse sentido, seja marcado com partícula de sujeito. E por isso, a resposta da segunda frase da nossa tarefa deve ser colocada com a partícula de sujeito, como nós temos aqui agora o exemplo. Nesse caso, quando usamos 되다, se formos montar uma frase, ainda que represente uma mudança de estado, que a regra é usar uru e ru, nós vamos lembrar dessa exceção. Se o verbo utilizado na frase for 되다, mesmo que represente mudança de estado, se for 되다, o termo que o complementa é marcado com partícula de sujeito, tá bem? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Nos outros casos, usando pyon하다, pyongyong하다, verbos que nós abordamos quando trabalhamos mudança de estado, alguns verbos de exemplo, tudo bem, mantém o uso do uru e ru. Mas se o verbo para indicar a mudança for esse daqui, essa é a exceção para a mudança de estado. Se acontecer com o verbo 되다, já sabe. O termo que o complementa é marcado com partícula de sujeito e ainda assim a ideia é de uma mudança de estado. Porém, essa é a exceção para o uso da partícula uru e ru, indicando mudança de estado. Se o verbo for 되다, uru e ru não funciona aqui. A gente tem que usar a partícula de sujeito no termo que complementa esse verbo. Fechado? Qualquer dúvida é só chamar. Essa seria a revisão para hoje. Amanhã nós traremos outra tarefa e vamos colocar uma questão a mais envolvendo isso aqui para refrescar a memória de vocês. Tá bom? Até mais então. 안녕!